segredos que salvam milhões e destroem quem os guarda. Em 1943, operadores britânicos em Bletchley Park liam mensagens alemãs antes dos generais nazistas. Sabiam onde cada U-boot caçaria, onde cada Panzer atacaria, onde cada bomba cairia. E não podiam contar a ninguém, porque o segredo mais mortal da Segunda Guerra Mundial não era uma arma. Era o conhecimento de que o inimigo não sabia que você sabia. E esse conhecimento tinha um preço que seria pago em vidas, tanto inimigas quanto suas. Berlim, 1939. Numa sala segura do Oberkommando der Wehrmacht, engenheiros alemães apresentam aos altos oficiais uma caixa de madeira do tamanho de uma máquina de escrever. Dentro, 3 rotores de bronze giram em configurações que mudam a cada letra digitada. Abaixo, um painel de plugs permite 26 conexões variáveis. Acima, lâmpadas que iluminam letras cifradas. Seu nome, Enigma. Não era nova. Inventada em 1918 como máquina comercial para proteger segredos bancários, a Enigma foi adotada pelos militares alemães na década de 1920 e melhorada constantemente. A versão de 1939 era uma obra-prima de engenharia e paranoia. 3 rotores escolhidos entre 5 possíveis, cada um com 26 posições. 10 pares de letras conectados por cabos no painel frontal. Os matemáticos fizeram os cálculos e apresentaram o número aos generais. 159 quintilhões de configurações possíveis. Escrito por extenso, o número tinha 18 zeros. Para testar todas as combinações, mesmo com máquinas trabalhando dia e noite, levaria milhões de anos. E cada mensagem começava com uma nova configuração. Cada dia, às 0 horas de Berlim, uma nova chave distribuída em livros de códigos vermelhos para todo o submarino, todo o quartel-general, toda a divisão Panzer. A conclusão alemã era matematicamente sólida e fatalmente arrogante. A Enigma era inquebrável. E então, começaram a confiar suas vidas nela. Almirantes da Kriegsmarine coordenavam matilhas de U-boots através do Atlântico via rádio cifrado. Rudeltaktik, tática de Alcateia. 15 submarinos convergindo simultaneamente para um comboio aliado. Ataques noturnos devastadores. Em 1940, alemães afundavam 300 mil toneladas de navios aliados por mês. A Grã-Bretanha, uma ilha dependente de suprimentos marítimos, estava sendo lentamente estrangulada. E os alemães transmitiam tudo em código Enigma porque acreditavam ser impossível decifrá-lo. Mas a matemática perfeita havia ignorado um fator crítico. Os humanos que operavam as máquinas não eram perfeitos. Eram preguiçosos, previsíveis, vaidosos, cansados. E alguns deles, sem saber, estavam prestes a entregar a guerra aos aliados através de pequenos erros cotidianos. Varsóvia, julho de 1939. 6 semanas antes de Hitler invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Numa sala secreta do Biuro Sifrov, o serviço de inteligência polonês, 3 matemáticos fazem algo que Berlim considera impossível. Leem mensagens alemãs em tempo real. Marian Rejewski, Jerzy Ruzicki e Henryk Zygalski não eram soldados. Eram professores universitários recrutados em 1932, quando a Polônia, espremida entre Alemanha e União Soviética, percebeu que a sobrevivência dependeria de inteligência, não força bruta. Durante 7 anos trabalharam em segredo absoluto. Rejewski, um gênio em teoria dos grupos, percebeu que a Enigma, apesar de sua complexidade aparente, tinha padrões matemáticos exploráveis. Não precisava testar todas as configurações. Precisava entender a estrutura lógica por trás delas. Criaram máquinas eletromecânicas chamadas bombas, não porque explodiam, mas pelo som de tic-tac que faziam ao testar configurações. 6 bombas trabalhando simultaneamente podiam quebrar códigos Enigma em horas, não milhões de anos. Mas então os alemães adicionaram 2 rotores extras ao sistema, 5 rotores possíveis em vez de 3.
O número de combinações explodiu exponencialmente. As bombas polonesas ficaram obsoletas da noite para o dia, e Wehrmacht concentrava divisões na fronteira polonesa. Em 25 de julho de 1939, numa floresta nos arredores de Varsóvia, poloneses organizaram uma reunião secreta com oficiais de inteligência britânicos e franceses. Entregaram réplicas da Enigma, diagramas das bombas, 7 anos de pesquisa matemática. Um presente desesperado de homens que sabiam estar condenados. 6 semanas depois, tanques alemães cruzaram a fronteira polonesa. Varsóvia caiu. Rejewski e Rogiski fugiram para a França, depois para a Argélia, carregando segredos na memória. Zygalski chegou à Inglaterra. Seus nomes permaneceriam desconhecidos por 50 anos, mas seu presente salvaria o mundo. Bletchley Park, Buckinghamshire, Inglaterra, 80 quilômetros ao norte de Londres. Uma mansão vitoriana feia cercada por lagos ornamentais e gramados. Em 1938, o Serviço Secreto Britânico comprou a propriedade e a transformou na Escola de Códigos e Cifras do governo. Nome burocrático deliberadamente entediante para esconder o projeto mais secreto da guerra. Em 1940, depois da queda da França, Bletchley Park abrigava 200 pessoas trabalhando em barracões de madeira gelados. Em 1945, seriam 10.000. Mas não soldados comuns. O recrutamento era bizarro, quase excêntrico. Mestres de xadrez, campeões de palavras cruzadas do Times, matemáticos que nunca publicaram porque seus trabalhos eram abstratos demais, linguistas fluentes em alemão, incluindo refugiados judeus que conheciam gírias regionais. Até jogadores de bridge profissionais, porque o jogo envolvia dedução probabilística. Entre eles chegou, em setembro de 1939, um jovem matemático de Cambridge chamado Alan Matheson Turing, 27 anos. Magro, desajeitado socialmente, com tendência a falar consigo mesmo enquanto pensava. Usava máscara de gás não contra ataques químicos, mas para evitar pólen durante suas corridas matinais de 16 quilômetros. Acorrentava sua caneca de chá ao radiador porque colegas a roubavam. Era homossexual numa época em que isso era crime punível com prisão. E era possivelmente a mente mais brilhante de sua geração. Turing não via a Enigma como máquina. Via como problema lógico. E problemas lógicos, não importava quão complexos, tinham estrutura. Estrutura significava padrões. Padrões significavam vulnerabilidade. Ele recebeu o trabalho polonês e imediatamente percebeu. Não precisava quebrar a matemática da Enigma. Precisava explorar os erros humanos de quem a operava. Operadores alemães de Enigma recebiam ordens estritas. Nunca usar configurações óbvias. Nunca repetir padrões. Nunca facilitar. Mas humanos cansados, entediados, sobrecarregados, invariavelmente facilitavam. Turing catalogou os erros. O operador preguiçoso. Muitos usavam configurações de rotores em sequência simples, ABC ou QWE, primeira linha do teclado. Alguns usavam a mesma configuração dias seguidos porque funcionava e ninguém reclamava. A mensagem matinal previsível. Todo dia, às 6 horas da manhã, estações meteorológicas navais alemãs transmitiam relatórios de clima. Sempre começavam com Wetterbericht, relatório meteorológico. Sempre terminavam com Heil Hitler. Texto previsível era ouro puro para quebradores de código. O narcisista. Alguns operadores usavam iniciais de namoradas como configuração. Um operador usou Seal, iniciais de Cilly, sua noiva, tão frequentemente que Bletchley Park apelidou aquele padrão de Cillys. A repetição reconfortante. Quando nada acontecia, operadores transmitiam Keine besonderen Ereignisse. Nada de especial a reportar. Frase de 27 letras, sempre idêntica, transmitida diariamente por centenas de estações. Turing construiu sua estratégia sobre esses erros. Não atacaria a matemática da Enigma. Atacaria a psicologia humana através dela.
Usando o trabalho polonês como fundação e adicionando seus próprios insights lógicos brutais, Turing projetou uma nova máquina. A bomba britânica tinha 2 metros de altura, pesava 1 tonelada, continha 36 rotores de bronze girando simultaneamente. Não era computador no sentido moderno. Era um dispositivo eletromecânico especializado que testava configurações de Enigma usando lógica dedutiva em vez de força bruta. Funcionava assim. Operadores em Bletchley Park interceptavam mensagens alemãs. Identificavam cribs, palavras ou frases que provavelmente apareciam no texto. Wetterbericht era o crib mais comum. A bomba então testava milhares de configurações por segundo, eliminando impossibilidades lógicas até encontrar a configuração do dia. Em média, levava 20 minutos. A primeira bomba operacional, apelidada Victory, entrou em operação em março de 1940. No final de 1941, 210 bombes trabalhavam 24 horas por dia em Bletchley Park e estações satélites. O som era infernal. Cliques metálicos, zumbidos elétricos, um ruído constante de engrenagens e relés que deixava operadores parcialmente surdos. Mulheres da Força Aérea Feminina Real trabalhavam em turnos de 8 horas operando as máquinas, ajustando configurações, monitorando resultados. Não sabiam o que faziam, não podiam saber. Eram instruídas a ajustar cabos, anotar números, reportar luzes que acendiam. O propósito era segredo absoluto. Mas o que faziam salvava vidas aos milhares, todos os dias. Maio de 1941. Atlântico Norte. Destroyers britânicos, HMS Bulldog e HMS Broadway, atacam o submarino alemão U-110 com cargas de profundidade. O submarino, danificado, sobe forçadamente à superfície. Tripulação alemã começa a abandonar o navio. Mas o comandante britânico, capitão Joe Baker Creswell, percebe algo. O U-110 não está afundando rápido. Ele toma uma decisão em segundos que mudará a guerra. Ordena a equipe de abordagem. Marinheiros britânicos pulam no submarino alemão, enquanto ele ainda flutua. Dentro, encontram o que a inteligência aliada buscava desesperadamente: uma máquina Enigma naval, M3 intacta, e mais valioso ainda, livros de códigos para os próximos 2 meses. Enigma naval era diferente da versão padrão. Tinha rotores adicionais e procedimentos mais complexos. Bletchley Park conseguia quebrar códigos do exército e da força aérea, mas códigos navais permaneciam opacos. Até aquele momento. O U-110 foi rebocado, mas afundou antes de chegar ao porto britânico. Perfeito. Alemães pensariam que afundou com todos os segredos. Nunca souberam que entregaram as chaves do Atlântico. A partir de junho de 1941, Bletchley Park lia ordens navais alemãs em tempo real. E então começou o dilema moral que definiria a verdadeira natureza da guerra secreta. Sala de operações em Bletchley Park. 3 horas da madrugada. Um operador decodifica mensagem urgente do comando de submarinos alemão. Coordenadas exatas de um comboio aliado. 20 navios mercantes carregando suprimentos vitais. Ordem para a matilha de 7 U-Boots convergirem em 12 horas. O operador repassa a informação ao almirantado em Londres, e então enfrenta a pergunta que torturará a inteligência aliada pela guerra inteira. O que fazer com esse conhecimento? Desviar o comboio seria óbvio demais. Se os comboios mudassem de rota toda vez que alemães os localizassem, ficaria claro que havia vazamento. Investigariam traição interna, nunca suspeitando que a própria Enigma estava comprometida. Mas a investigação levaria a mudanças em procedimentos. Adicionariam rotores, modificariam protocolos, e Bletchley Park ficaria cega novamente. Winston Churchill, informado sobre Ultra, codinome para a inteligência derivada de Enigma, estabeleceu regra brutal: proteger a fonte a qualquer custo. Isso significava sacrifícios calculados. Alguns comboios eram desviados usando desculpas plausíveis. Aviões de reconhecimento fictícios reportavam ter visto U-Boots.
mas outros eram deixados navegar direto para a emboscada. 2.000 vidas sacrificadas para salvar 2 milhões mantendo o segredo. Operadores em Bletchley Park liam mensagens alemães sobre ataques bem-sucedidos, liam contagens de navios afundados, marinheiros mortos. Sabiam que poderiam ter impedido. E não podiam contar a ninguém. Não podiam se confessar. Não podiam buscar absolvição. Não podiam sequer admitir que carregavam esse peso. Era o custo invisível da vitória. Mas lentamente, matematicamente, a balança começou a pender. Com Ultra, o almirantado britânico sabia onde cada U-boot estava. Conhecia ordens antes dos próprios comandantes de submarinos receberem. Podia redirecionar comboios, enviar escoltas extras, posicionar caçadores de submarinos em emboscadas. Em 1941, alemães afundavam 300.000 toneladas por mês. Em 1942, com Bletchley Park operando plenamente, perdas caíram pela metade. Em 1943, U-boats começaram a morrer mais rápido do que estaleiros alemães os construíam. O almirante Karl Dönitz, comandante da frota submarina alemã, ficou obcecado com o impossível. Seus submarinos sempre chegavam tarde. Comboios que deveriam estar em determinada posição desapareciam. Áreas ricas em alvos ficavam misteriosamente vazias. Ele investigou traição, interrogou tripulações, verificou procedimentos, consultou matemáticos sobre vulnerabilidades da Enigma. A resposta era sempre a mesma: matematicamente impossível quebrá-la. Então atribuiu à sorte britânica novos radares e aviões de longo alcance. Nunca a verdade, que cada palavra que transmitia era lida em Bletchley Park antes de chegar aos seus próprios submarinos. Junho de 1944. Operação Overlord, a invasão da Normandia, aproximava-se. Eisenhower, comandante supremo aliado, tinha acesso direto à Ultra. Sabia a posição exata de cada divisão Panzer na França. Sabia que Hitler acreditava que invasão viria em Paz de Calais, não Normandia. Sabia porque lia as ordens de Hitler. Nos dias após o desembarque, Ultra revelou que Rommel pedia urgentemente reforços Panzer. Hitler recusava, convencido de que Normandia era diversão. Ultra mostrou divisões alemãs sendo enviadas para lugares errados, chegando tarde, operando sob ordens baseadas em inteligência falsa plantada pelos aliados. D-Day foi uma vitória de coragem e sangue nas praias, mas também foi vitória de matemáticos silenciosos que quebraram códigos em barracões gelados 80 quilômetros ao norte de Londres. A guerra acabou. Bletchley Park lê última mensagem, Enigma em maio. Ordem de rendição incondicional da Wehrmacht. E então o governo britânico sela tudo. Ultra é classificado como ultra-secreto. Máquinas Enigma capturadas são vendidas a países do terceiro mundo, que usarão por décadas sem saber que britânicos ainda as leem. Bombas são desmontadas, queimadas, enterradas. Documentos são incinerados. 10.000 pessoas que trabalharam em Bletchley Park recebem visita de agentes da inteligência e assinam lei de segredos oficiais sob ameaça de prisão. Não podem contar, não a esposas, maridos, filhos, não em memórias, entrevistas, diários, nada. Alan Turing volta a Cambridge. Trabalha em conceitos iniciais de computadores digitais. É brilhante, excêntrico, solitário. E em 1952, a polícia invade sua casa após denúncia. Turing admite ser homossexual. Crime sob lei britânica de indecência grosseira. Enfrenta a escolha: prisão ou castração química através de injeções de hormônios femininos. Escolhe castração para continuar trabalhando. Os hormônios destroem seu corpo, desenvolvem seios, causam impotência, depressão, mudanças de humor. O homem que quebrou o Enigma salvou centenas de milhares de vidas, encurtou a guerra em anos segundo estimativas. Está sendo quimicamente castrado pelo país que salvou. Em 7 de junho de 1954, Alan Turing é encontrado morto em seu apartamento. Ao lado da cama, uma maçã mordida. Análises detectam cianeto. Veredito oficial:
Suicídio. Tinha 41 anos. Sua mãe insistiu que foi acidente, que Alan tinha mania de morder maçãs durante experimentos químicos. Talvez tenha sido, talvez não. O segredo de Bletchley Park permaneceu enterrado até 1974, quando o governo britânico finalmente permitiu publicações parciais. Turing recebeu reconhecimento póstumo décadas tarde demais. Em 2013, 60 anos após sua morte, recebeu o perdão real da rainha Elizabeth II. Perdão por ter sido quem era enquanto salvava o mundo. Historiadores estimam que Ultra encurtou a guerra europeia em 2 a 4 anos. Milhões de vidas salvas. Campos de concentração liberados anos antes. Cidades poupadas de bombardeios. Soldados voltando para casa para filhos que ainda os reconheceriam. Tudo por causa de matemáticos que perceberam que a máquina perfeita tinha falha fatal. Era operada por humanos imperfeitos. Alemães construíram complexidade impenetrável e confiaram cegamente nela. Britânicos exploraram a arrogância dessa confiança. Não venceram por serem mais fortes. Venceram por entenderem que soldado cansado às 6 da manhã digitaria Wetterbericht em configuração previsível porque era mais fácil. A ironia final, o segredo que salvou a civilização ocidental, teve que permanecer secreto por 30 anos, matando reputações, carreiras e, no caso de Turing, possivelmente a própria vida. Operadores que trabalharam nas bombas morreram sem que famílias soubessem o que fizeram. Matemáticos que quebraram códigos trabalharam vidas inteiras em anonimato. Marian Rejewski, o polonês que começou tudo, viveu na pobreza em Varsóvia comunista, reconhecido apenas na década de 1970. E Alan Turing, cuja bomba salvou mais vidas que qualquer arma aliada, foi destruído não por inimigos nazistas, mas por lei britânica que criminalizava quem ele amava. A máquina inquebrável foi quebrada, mas o homem que a quebrou também foi. E essa é a verdade que dói mais que qualquer bomba. A guerra nas sombras foi vencida por gênios excêntricos em barracões gelados que nunca puderam celebrar, nunca puderam contar, nunca puderam ser reconhecidos enquanto viviam. Eles leram os segredos do inimigo e carregaram o peso de saber sem poder agir. Salvaram comboios e deixaram outros afundarem. Decodificaram o futuro e assistiram o passado morrer. E quando a guerra acabou, voltaram ao silêncio. Não por escolha, por ordem. O código Enigma tinha 159 quintilhões de combinações possíveis. Mas tinha uma falha que nenhum engenheiro alemão previu. Humanos cometem erros previsíveis quando estão cansados, entediados, apaixonados. E matemáticos brilhantes conseguem transformar esses erros em vitória, desde que estejam dispostos a nunca contar como fizeram.